Boa tarde, gente. Meu nome é Alisson Carvalho, faço parte do PET Administração. Hoje estou aqui representando o projeto de bem-estar financeiro, que é um projeto que ajuda vocês a lidar com o dinheiro, né? Ter esse bem-estar financeiro. E hoje trago para vocês as soluções da questão da UBS, no nível 4. Já iniciando, tem aqui a primeira questão. Vou ler o enunciado e nós responderemos juntos. José é um vendedor e ganha 6% de comissão pelo que vender até R$ 1.000, 9% pelo que vender até R$ 2.000 e 12% de comissão pelo que vender acima de R$ 2.000. Este vendeu R$ 2.400. Quanto José irá receber de comissão? Primeiramente, a gente analisa o que a questão nos deu. Então, a questão nos deu que ele ganha 6% de comissão pelo que vender até R$ 1.000. Então, a gente vai calcular 6% vezes 1.000, que vai dar 60. Posteriormente, 9% vezes 1.000 também, que dá 90, pois ele ganha 9% pelo que vender até R$ 2.000. E 12% de 400, pois ele vendeu R$ 2.400, que vai dar 48. Posteriormente, a gente soma todas as comissões e vai dar R$ 198, que no caso, a questão certa é a questão E. Já posteriormente, passamos para a segunda questão, que já é uma questão mais teórica, né? Sem contas. Carol estava estudando sobre investimentos e ficou muito intrigada com o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O porquê que os bancos emitiam esses títulos? Afinal, qual era a finalidade? Então, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta acerca do CDI. Eu acho interessante, primeiramente, a gente saber o que é CDI. CDI é um título de dívida emitido por um banco para outro, com o objetivo do banco é emprestar dinheiro para outro, em um curto prazo. No caso, por exemplo, até um prazo de um dia para outro, para equilibrar contas e também garantir que. Já partindo para as questões, vamos começar pela letra A. CDI são títulos emitidos pelos bancos para poder realizar empréstimos entre si em curto prazo, que tem como finalidade ajudar outros bancos a manter o saldo positivo para respeitar a regra do Banco Central. E é exatamente o que eu tinha falado anteriormente. Então, aqui diz tudo sobre o que é o CDI. A questão correta é a questão A. Mas também vamos ler as outras questões para entender por que não estão corretas. A B. CDI são títulos emitidos pelos bancos para poder realizar empréstimos entre si em longo prazo, que tem como finalidade ajudar outros bancos a manter o saldo positivo para respeitar a regra do Banco Central. No caso, para respeitar, perdão. Então, a gente lendo essa alternativa, a gente vê que está errada porque diz que é para realizar empréstimo entre si em longo prazo. E como eu falei anteriormente, o CDI é realizado em curto prazo. Já a questão C, CDI são títulos emitidos pelos bancos para poder realizar empréstimos entre si em curto prazo, que tem como finalidade ajudar outros bancos a manter o saldo positivo para respeitar a regra do Ministério Financeiro. Então, a gente já vê onde está errado, que diz que é para respeitar a regra do Ministério Financeiro. Porém, o certo é que isso é para respeitar a regra do Banco Central. Aí a gente já mata onde a questão está errada. Já na letra D, diz que CDI são títulos emitidos pelos bancos para poder realizar empréstimos para os clientes em curto prazo, que tem como finalidade ajudar os outros bancos a manter o saldo positivo para respeitar a regra do Banco Central. Então, aqui a gente pode observar que está errado, pois diz que era para realizar empréstimos para os clientes em curto prazo, e não é o que o CDI tem como finalidade, que no caso é banco para banco. Já a letra C, a última alternativa, diz que CDI são títulos emitidos pelos bancos para poder realizar empréstimos entre si em longo prazo, que tem como finalidade já outros bancos a manter o saldo negativo para respeitar a regra do Banco Central. E aí, essa eu acho que é uma das alternativas mais fáceis, né? Porque diz que é para manter o saldo negativo. Então, ninguém vai emprestar dinheiro para outro banco para manter o saldo negativo, né? Em cima positivo. Então, aí a gente já mata, porque da questão está errada. E já avançando para a questão 3, professor Werner, como vocês quiserem pronunciar, compra semanalmente na mesma loja, sempre a mesma quantidade de um produto, que custa R$ 10 a unidade. Como já sabe o que deve gastar, leva sempre R$ 6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, foi informado que o preço daquele produto havia aumentado 20%.
Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação à quantidade habitualmente comprada. A quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra era de. Agora vamos para a resolução. Aqui nós temos uma equação, né? E eu vou meio que explicar a vocês como a gente conseguiu montar essa equação. Primeiramente, diz na questão que o custo habitual do produto é R$ 10 por unidade. Então, o custo total habitual é 10 vezes, 10x, na verdade. E aqui está 10x. Perdão, troquei aqui. Que aqui está 10x. O professor Ferro sempre levava R$ 6 a mais que o custo habitual. Então, ele leva 10x mais 6, que é aqui, no segundo lugar. O preço do produto aumenta 20%, passando de R$ 10 para 12. Então, está aqui, 12x. E com o aumento ele consegue comprar 2 unidades, né? Menos 2 unidades, com o mesmo dinheiro. Então, a gente observa, aqui a gente observa que já está o 24 porque a gente já transformou, né? O 2x, que seria 2 unidades a menos. E aí transformou e ficou menos 24. E aí começa a responder, né? Passa o x para um lado e tal, faz a divisão, dá igual aqui. O dinheiro que ele leva é 10x mais 6. Então, 10 vezes x mais 6 igual a 150, mais 6 igual a 156. No caso, a alternativa certa é a alternativa B. Já passando para a quarta questão, tem o seguinte enunciado. Acerca dos conceitos financeiros, assinala a alternativa correta. Então, vamos alternativa por alternativa. Alternativa A. As taxas pré-fixadas são influenciadas pelos índices de inflação e passam por alterações mensais com a correção monetária do valor. Logo, trata-se de juros variáveis, que podem sofrer mudanças de acordo com índices econômicos do país. Essa alternativa está errada, pois taxas pré-fixadas são aquelas definidas no momento do investimento ou empréstimo e não sofrem variações com as inflações de outros índices econômicos. O que varia são as taxas pós-fixadas. Então, se fosse taxas pós-fixadas, a questão estaria correta. Porém, como é taxas pré-fixadas, a questão está incorreta. A alternativa B. A taxa Selic representa os juros básicos da economia brasileira. As alterações dessa taxa influenciam todas as taxas de juros praticadas no país. Essa questão está correta, porque a taxa Selic é a taxa de juros referente no Brasil e é definida pelo Banco Central. Ou seja, essa taxa é a taxa que serve de base para diversos outros tipos de juros, como de crédito, empréstimos e investimentos. Como eu fiz anteriormente, eu vou continuar falando as alternativas corretas e porque está errada, no caso as alternativas erradas e porquê, né? Então, erradas para a gente entender um pouquinho do assunto. As taxas pós-fixadas são aquelas que possuem um valor fixo, ou seja, que não sofrerá alterações com o passar do tempo, mesmo que ocorra alterações no índice de inflação. Está correta, pois as taxas pós-fixadas são aquelas que dependem do índice de referência, como o IPCA, o Selic, ou seja, variam de acordo com o tempo. Essa descrição é a descrição da taxa pré-fixada. Então, como a gente pode observar, foi trocado. A descrição das taxas pré-fixadas é a C e a da pós-fixada é a A. Então, se tivesse trocado, as duas questões estariam corretas. Já passando para D, a rentabilidade é a capacidade de transformar um ativo em dinheiro com rapidez e sem perder muito valor. É um conceito importante para investidores, pois afeta a quantidade de dinheiro que podem ganhar com o ativo. Está incorreta, pois a definição apresentada se refere à liquidez e não à rentabilidade no geral, né? A rentabilidade é um percentual de retorno do investimento, ou seja, quanto ele rendeu. E a questão é, a liquidez é o percentual de ganho a partir do valor investido. Esse conceito vale para qualquer tipo de retorno que possa ter a partir de um aporte financeiro. Como foi visto na A e na C, as questões estão trocadas. A rentabilidade é exatamente o que diz na questão E e a liquidez é o que diz na questão D. No caso, se tivesse com os nomes trocados, estariam corretas todas as questões. Já partindo para a questão 5,
Já partindo para a questão 5, o enunciado diz que no ano 2025 o professor Cleaver está pensando em uma aplicação financeira que terá 26%. Nesse período, estima-se que terá uma inflação de 20%. Então, é correto afirmar que o rendimento efetivo da referida aplicação foi de. Já vamos partir para a resolução. A forma do rendimento efetivo é igual ao rendimento nominal dividido por 1 mais inflação vezes 100. No caso, pelo que deu na questão, né, o rendimento efetivo seria aqui, né, tem 1,26 dividido por 1 mais 0,20 vezes 100, que fazendo toda a resolução dá igual a 5%, que é a alternativa certa, a alternativa B. Partindo para a sexta questão. Pedro recebeu seu primeiro cartão de crédito e está aprendendo a usá-lo de forma responsável. Ele está com uma dúvida sobre como funciona o pagamento mínimo. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente o que acontece quando Pedro paga apenas o valor mínimo da fatura do cartão de crédito? Já partindo para as alternativas. Alternativas A. O valor total da dívida é automaticamente perdoado, o que a gente sabe que não acontece, né? Quando você tem uma dívida, você faz o pagamento do valor mínimo, porém a dívida não é perdoada. Você ainda continua devendo o restante do valor. Alternativa B. Ele não precisa pagar juros sobre o restante da dívida, o que também está incorreto, pois cada banco tem sua taxa de juros. Então, antes de você fazer seu cartão de crédito, você tem que atentar a quais bancos têm a taxa de juros menor, para que, se acontecer algo assim, você conseguir ter um- uma taxa de juros menor. A alternativa C. Ele continua devendo o restante do valor e precisa pagar juros sobre esse montante, que é a alternativa certa e é o que realmente acontece. No caso aí, Pedro pagou o valor mínimo da fatura, ele não quita toda a dívida. No caso, ainda vai faltar um valor. E o valor que vai faltar, o banco coloca juros em cima desse valor que ele vai ter que pagar futuramente. Ou pode ser no mês anterior, no próximo mês, ou no outro mês, ele que vai decidir. Mas lembrando que quanto mais ele demorar, mais juros ele vai pagar. Já vamos partir para outras questões para saber por que estão erradas. Alternativa D. O limite do cartão de crédito é aumentado automaticamente. Não acontece, porque não tem nada a ver com o limite. Eu acho que isso aí é a alternativa mais fácil que tem, pois não está falando sobre o limite. Mas, se vocês ficarem em dúvida sobre essa alternativa, o que acontece? Quando você está devendo ao banco, não paga a fatura toda, o banco não aumenta o seu limite. No caso, tem um score, que é um número que eles vão dar para você. Quanto maior for o seu score, mais chance você tem de ter mais limite. E, tipo, ele vai baixar seu score se você vê que você não está pagando sua fatura em dia, está devendo, essas coisas assim. Então, o limite não será aumentado. E na D, ele tem bônus por pagar o valor mínimo e pode investir. O que não acontece, né? Não ganha bônus, não ganha nada. O que ele ganha mesmo vai ser juros sobre o valor restante que ele não pagou. Já partindo para a questão 7, o contribuinte que vende mais de 40 mil de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal constituirá em 12% do lucro obtido com a venda das ações. Assim, admita que um contribuinte que vende por 90 mil um lote de ações que custa 60 mil terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor, como podemos observar no anunciado, né? O lote era, custou 60 mil e ele conseguiu vender por 90 mil. Então, o lucro que ele teve nesse lote foi 30 mil. O imposto de renda é 12% do lucro obtido, como foi feito no enunciado. Então, é uma questão muito simples. A gente pega o lucro e multiplica pelo imposto de renda, que no caso é 12%, e dá 3.600. E vai ser o que ele vai ter que pagar à Receita Federal. No caso, a alternativa B. Agora, para a alternativa 8 e última questão 8, né? E última questão. Professora Kelmara, da UFSM, se tornou uma investidora e decidiu investir determinado capital, que no regime de juros composto, durante um ano e 6 meses, a taxa de 8% ao mês, gerou um juro de 11.960. Qual é o capital aplicado pela professora Kelmara, sabendo que 1,08, né, é igual a 3,99? Aqui está a resolução. Primeiro, a primeira etapa, né? Essa resolução é um pouquinho maior do que a gente viu nas outras questões, porém também é simples e a gente vai entender no passo a passo. Primeira etapa, calculando o montante, que o montante é igual a C mais juros. Como deu na questão, o juro que gerou foi 11.960, então vai ser
C mais 11.960. Depois, vamos aplicar a fórmula do juro composto e substituir os valores, que aqui vai ser M igual a C vezes 1 mais 0,08. E também, depois vamos substituir M na equação do juro e resolvendo para C. E aí tem toda a questão aqui, né, de resolução, e que no fim dá 4.000. E a alternativa B. E foi isso, gente. Agradeço a atenção de vocês nessas questões, né, que a gente resolveu. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a entender mais sobre o assunto. E aqui estão nossos contatos, né, nosso Instagram, nosso e-mail e também nosso endereço. Mais uma vez, obrigado e tamo junto.